Olá, tudo bem? Sou Camilo Fernandes, presidente da FUBESP, e eu resolvi gravar esse vídeo. Está circulando uma série de informações na internet e é importante que a gente se manifeste, que a gente dialogue primeiro para levar sempre, como a gente fez, informações para todos. Seja a Banesprev, seja a Cabesp, seja o tema que for. E eu queria dizer para vocês o seguinte, deixar muito claro, né? Nós sempre fomos cobrados, as associações tal, de estarem sempre brigando, a FUBESP, a FABESP, a Besprev, enfim. E faz mais ou menos uns 4, 5 anos que a gente vem trabalhando de forma unificada, né? A gente deixou as diferenças de lado e estamos trabalhando aí incansavelmente para defender o Banesprev e a Cabesp juntos. Se vocês olharem os sites das entidades, procurarem as informações dos jornais, vocês vão ver que a gente tem feito movimentos todos unificados, sempre discutindo muito, com responsabilidade, com seriedade, consulta a jurídico no que for necessário, e a gente tem feito um trabalho incansável, né, brigando contra o Santander na defesa do Banesprev e da Cabesp. E essa questão da Cabesp, que é o motivo pelo qual eu resolvi vir falar com vocês, vou até pedir desculpa porque o vídeo não vai ser um vídeo curto, mas é que está tendo uma série de informações transitando nas redes sociais e que a gente precisa trazer alguns esclarecimentos também. Aquela Assembleia de 2018 que aprovou um aumento das mensalidades, eu preciso relembrar aqui a vocês, essa discussão demorou mais de um ano e meio, mais ou menos, e ela surge quando a Cabesp procurou os presidentes das associações, dizendo que ela precisava mexer na coparticipação, aumentar a coparticipação. O que ela iria propor fazer? E aí era um ato de gestão, não cabia nenhuma decisão de assembleia, ela poderia num ato de gestão fazer. Ela apresentou uma proposta onde ela tiraria o teto da coparticipação, individualizaria a copar, né, a cobrança da coparticipação. Vamos dar um exemplo aqui, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Hoje o teto é R$125 pelo grupo familiar. Ela iria tirar esse teto e também individualizaria, ou seja, cobraria tudo que eu usasse, tudo que a minha esposa usasse, tudo que os meus filhos usassem. E também colocaria uma franquia por internação, ou seja, o custo da Cabesp seria infinitamente maior do que é hoje para todos nós. E a alegação foi a questão do déficit, né? Um déficit futuro que a Cabesp teria, etc. E daí surgiu toda essa discussão que nós ficamos aí por mais de um ano e meio, discutindo, e cada reunião nós tínhamos ali umas 15, 20 pessoas, todos banespianos, com os mais diferentes níveis de atuação dentro do Banespa, da área de economia, da área do jurídico, enfim, acompanhamos, fizemos vários cenários, vários simuladores, acompanhamos o estudo atuarial da época e todos apontavam para essa necessidade do aumento. E quando a gente viu que tinha que ter um aumento para cobrir o déficit referido, nós pensamos assim, por que é que só nós vamos pagar esse déficit? Porque se a gente aceitasse simplesmente o aumento da Copar como a Cabesp queria, quem iria cobrir esse déficit seria apenas os trabalhadores, apenas os associados. Então nós fizemos uma conversa durante algum tempo e chegou-se à melhor alternativa possível, que era, se precisa cobrir um déficit, as duas partes têm que colaborar, tanto o banco como os associados. E aí foi que nós combinamos e a Assembleia aprovou um aumento de 5% para 12% de forma escalonada. E tem uma cláusula no estatuto que algumas pessoas não viram, que diz o seguinte: se esse estudo atuarial, num determinado momento, prevê que os números estão melhores, esse percentual pode voltar de 12 para 5 até. Então a gente pode, hoje que a gente vem pagando 6%, o banco paga 6%, então a gente pode vir, num determinado momento, voltar a pagar os 2,5%, não menos que 2,5% e não mais que 6%. E quem paga as duas partes, hoje paga 12%, poderá voltar a pagar os 5%. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem umas dúvidas na rede, né? Primeiro essa questão, se o aumento deveria ser ou não colocado. E a gente já discutiu muito isso, nós defendemos sim, as associações, os sindicatos defendemos a questão do aumento, porque naquele momento que nós fizemos a reunião, apontou o estudo atuarial para isso, e nós
avaliamos melhor, tanto é que a Assembleia aprovou esse aumento. E no acordo que nós fizemos, também, após a implementação da totalidade do aumento, ficou determinado que nós faríamos uma reunião com a Cabesp para avaliar o impacto desse aumento, fazendo um novo estudo atuarial para avaliar se esse patamar mantém ainda em 12, no caso 6 para cada lado, ou se a gente pode reduzir esse valor, se a gente pode reduzir esse percentual. E para isso, as associações e os sindicatos já deliberaram que nós vamos contratar um atuário independente. Né? A Cabesp, naquela ocasião, ela ficou de disponibilizar os dados para que a gente pudesse contratar uma auditoria independente e a gente fazer o nosso estudo atuarial para que a gente analise o cenário. O cenário, em que pese a gente ter um patrimônio de quase 12 bilhões de reais, ele é um cenário que, pelo que aponta ali, 2049, o patrimônio se extingue. Então, aquela preocupação que colocaram também de que o patrimônio que terminar vai para o Santander. Peraí, ele é o comprador do Banespa. O Estatuto já falava isso. Ele só trocou a nomenclatura de Banespa para Santander. Então, e outra questão que se coloca, né, alguns associados entraram com uma ação pedindo a nulidade dessa Assembleia, uma Assembleia que aconteceu em 2018, eles estão pedindo a nulidade agora, né? Então, dizendo que não houve o quórum do plebiscito. Nós fizemos uma avaliação desse artigo do Estatuto e fica muito claro ali para nós, no nosso entendimento, que o que tem o quórum, o que exige o quórum é a Assembleia. Se não atinge o quórum, vai a plebiscito. E o Estatuto ele é omisso nessa questão. Ele não diz que o plebiscito tem quórum. Óbvio que quem vai definir isso vai ser a Justiça, porque no nosso entendimento ele tem ali uma questão omissa e não fica claro que o mesmo quórum da Assembleia é exigido também o quórum para o plebiscito. Então, a gente vem se manifestar em nome das associações, em nome dos sindicatos, porque ficou ruim uma discussão e dá a impressão que foi colocada ali por algumas pessoas que nós estaríamos defendendo o Santander. Então, quem falou isso não conhece a nossa história de luta, né? Não conhece a nossa história de resistência aos ataques do Banco Santander. É só olhar tudo o que nós fizemos até hoje, e se a gente está discutindo hoje ainda Banesprev e Cabesp, é tudo devido à nossa luta, né? A luta que as associações, que os sindicatos fizeram, a resistência junto com os associados. Então não é permitido, é um absurdo dizer que nós, neste momento, estamos defendendo o Santander por conta de não apoiar o manifesto que foi colocado na rede, um manifesto que apoia a nulidade da Assembleia, que é uma temeridade, porque o estudo atuarial apontou a necessidade desse aumento para equacionamento de um déficit. E se nós fizermos apoiarmos a anulação dessa Assembleia, nós estaremos colocando em risco, inclusive, a própria Cabesp. Então a gente vem aqui dialogar com vocês que nós estamos fazendo todas as lutas que são necessárias em defesa. Os sindicatos entraram com ação por descumprimento de acordo coletivo. Isso tem barrado a implementação do projeto de alteração da rede credenciada. Mandamos 2 cartas para a Cabesp, uma falando a respeito dos descredenciamentos, e ela respondeu na data de hoje é dia 29 de abril, foi respondido hoje para nós dizendo que aqueles locais, aquelas pessoas que tiverem profissionais que foram descredenciados, que tiverem problema em função do descredenciamento, para entrar em contato com a Cabesp, falar quem é o profissional que eles vão reavaliar. Então, precisa, quem tiver informação de médicos descredenciados, de estabelecimentos descredenciados, para mandar para a Cabesp. Outra coisa é em relação aos regulamentos, regulamento de Copar, regulamento de subsídio de medicação, que eles tiraram do ar em 2017, nós também solicitamos que fossem republicados no site, se houve alguma alteração, porque a alteração de regulamento tem que passar por Assembleia. Então nós estamos cobrando também isso da Cabesp. E no mais, quem tiver dúvidas sobre a nossa atuação, pesquisem nos sites, vejam tudo que nós estamos fazendo. Nós costumamos dizer que de um lado tem o Banco Santander e do outro lado estamos nós. Nós quem? Associações, sindicatos e associados e beneficiários todos juntos. Nenhum de nós aqui é contra nenhum. Todos nós estamos do mesmo lado da trincheira.
e nós estamos defendendo o Banesprev e defendendo a Cabesp. Portanto, o nosso inimigo é um só, certo? Então eu espero que todos fiquem bem, espero ter esclarecido algumas questões. Nós estamos programando mais uma live para que a gente possa dialogar com mais profundidade nessa questão dos números da Cabesp. Mas espero que fique bem claro de que lado que nós estamos. Nós estamos do lado dos associados, na mesma luta contra o Santander em defesa do Banesprev e da Cabesp. Um abraço, fiquem bem.